Você já parou para pensar no significado das coisas, o porquê, a origem das palavras? Isso é importante? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Momento Condomínio. Informações, dicas e reflexões sobre a vida em condomínio. Apresentação: Professor Ricardo Conceição. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Conceição e você está no nosso podcast Momento em Condomínio. E o que você vai encontrar aqui no nosso trabalho? Dicas, orientações, informações, tudo que possa te ajudar a melhorar o seu ambiente de moradia. Esse é um trabalho voltado para o morador, para o condômino, também para o síndico, para o administrador. Então, hoje eu quero falar com você sobre o conceito de palavras. É importante a gente saber a origem, o que significa para melhor aproveitamento das coisas. E hoje a palavra é condomínio. Condomínio, ele vem do latim, a palavra condomínio vem do latim. Significa domínio comum, aquilo que é de todos, seja no uso ou na conservação. Quando a gente fala em condomínio, a gente está falando de uma propriedade onde muitas pessoas têm o domínio. É o teu caso que mora em apartamento. Dentro da tua unidade, ela é uma área privativa. Tudo que tem ali pertence a você. Você pode usar da melhor forma, do jeito que você quiser, desde que não atrapalhe o outro, de forma alguma. Agora, da porta do seu apartamento até o limite da guia, entre a calçada e a rua, é de responsabilidade sua, é domínio comum com outros moradores do seu condomínio. Aí você fala, mas a calçada? Sim, a calçada. Em muitos municípios, a manutenção da calçada é de responsabilidade do proprietário do imóvel ou dos proprietários, que é no caso o condomínio. Eu acho importante conhecermos o conceito das palavras. Nos ajuda a compreender como as coisas funcionam e assim podemos usufruir melhor das coisas. Usufruir dos nossos direitos e cumprir com as nossas obrigações de uma forma muito responsável. Eu sempre gosto de enfatizar obrigações, porque a gente anda esquecendo das nossas obrigações, né? A gente está só exigindo os nossos direitos. Então vamos lá. Mas por que eu trago esse assunto para a nossa conversa de hoje? Porque percebo que tem muita gente ainda que mora em condomínio, que é proprietário de unidade autônoma, e esse a gente chama de condômino, e não tem isso muito bem conceituado, ele não compreende bem o que é um condomínio. Ele não tem a percepção de que tudo é dividido. As pessoas, na sua maioria, elas acreditam que tendo um síndico eleito, uma administradora contratada, eles não precisam fazer mais nada. A responsabilidade de tudo está na mão do síndico, está na mão da administradora, e se alguém errar, ele que pague pelo erro. Não é bem assim que acontece. Se o síndico ou a administradora cometem algum erro, eles respondem por isso, sim. Se esse erro gerar prejuízo, em especial, e sempre é um prejuízo financeiro, quem paga de imediato até que a justiça determine uma sentença é você, condômino, é você, proprietário de uma unidade autônoma. Imagine que você, no seu condomínio, tem um síndico, uma administradora que buscam sempre agradar a todos, mantendo o valor da contribuição mensal muito baixo. Você acha que está tudo em ordem, que todas as obrigações estão sendo cumpridas? Pode até acontecer que sim. É possível, em muitos casos, estarem todas as obrigações honradas. Mas, e se não estiverem? Você sabe se elas estão em ordem ou não? E se para manter o valor do condomínio baixo, síndico e administradora negligenciam o cumprimento das obrigações trabalhistas, deixam de recolher encargos, deixam de ter uma manutenção mais preventiva nas máquinas, nos equipamentos, no cuidado da fachada, no uso do fundo de reserva, na cobrança dos inadimplentes. Já dá para imaginar o que vai acontecer ao longo do tempo, não dá? Seu condomínio estará numa situação muito difícil. Com certeza, o valor da contribuição deverão ser reajustados para maior. Em algum momento, serão reajustados para poder fazer frente às despesas que não foram cumpridas, ou para regularizar tudo que foi deixado para trás, tudo que foi deixado para depois. E o seu patrimônio
sem dúvida nenhuma, estará muito abaixo do valor do mercado. Seu apartamento ele pode estar impecável, muito bem conservado, muito bem decorado, mas se o condomínio não estiver com a manutenção em ordem, a conservação deixada de lado, uma fachada caindo aos pedaços, as contas atrasadas, reclamações trabalhistas, com certeza o seu imóvel será depreciado também. Ninguém vai comprar um apartamento, por melhor que seja, em um condomínio onde ele sabe que vai ter que despender muito dinheiro mensalmente para regularizar a situação. Então, você precisa estar atento, você precisa aprender, você precisa ler mais os demonstrativos, compreender como ele funciona. Você precisa conhecer todas as obrigações de um condomínio. Você precisa ser um auxiliar. Não estou dizendo para você questionar o tempo todo, ser um chato cobrador, apontar o dedo para os erros do outro, como poucas pessoas fazem. Isso não leva a nada. Só vai criar um ambiente de mágoas, de ressentimentos, porque o síndico muitas vezes está na boa vontade, e a boa vontade não traz conhecimento. Então ele pode estar errando por não conhecer, por falta de habilidade, de conhecimento das coisas de fato. Mas você pode ajudar, pode dar sugestões, pode indicar ações, questionar, não apontando o dedo, mas querendo aprender. Esse é o grande segredo. Mas lembre-se, tem que saber questionar. E saber questionar é uma arte. Ao ler um demonstrativo, perceber algum erro, não diga que está errado. Isso ofende. Muitas vezes ofende algumas pessoas, outras nem ligam, mas a maioria das pessoas se ofendem. E às vezes temos uma percepção, uma leitura errada das coisas. Eu lembro de situações que as pessoas me ligavam e falavam, mas você não lançou a conta aqui, está errado. Eu falei, mas gente, olha no mês passado, a conta foi antecipada, no mês passado nós pagamos 2 contas, tá vendo? Quando você não lê, não acompanha, você pode cometer erros e ofender as pessoas, dizendo que elas erraram, quando na verdade não errou. Então, pergunte ao síndico, pergunte à administradora se o demonstrativo está correto, se aconteceu algo diferente naquele mês, seja mais participativo. Não é porque você tem um síndico eleito, uma administradora contratada por esse síndico, porque a administradora tem que ser de confiança do síndico, que você não possa acompanhar, não possa colaborar. E no final das contas, quem ganha é você e sua família. Então, ainda brincando com essa situação da imaginação, imagina você tendo um imóvel em um bairro muito bom, classe média alta, com um valor de metro quadrado muito alto, e o seu condomínio tem dívidas trabalhistas, tributárias, máquinas e equipamentos desgastados, o elevador não funciona, a fachada está sem manutenção há mais de 10 anos. Mesmo que a sua unidade, repito, esteja em um ótimo estado de conservação, você não vai conseguir vender o seu imóvel pelo valor de mercado. E não adianta culpar o síndico, culpar as pessoas. Você também é responsável, principalmente quando você se omite, quando você não lê um balanço, quando você não participa das assembleias, quando você não solicita as benfeitorias, quando você aponta o dedo para as pessoas, quando você acusa as pessoas, quando você cria um ambiente de agressividade. Vamos entender, vamos nos conscientizar também das nossas obrigações para melhor viver em condomínio. Viver em condomínio é acompanhar, é participar. É a mesma coisa que acontece na nossa sociedade, na nossa vida política. Se você não participa, não acompanha, não solicita, não escolhe bem, o preço a pagar futuramente é muito alto. Eu acredito muito que se conseguirmos arrumar a nossa casa, se estiver tudo funcionando, a gente consegue motivar quem está de fora, para que este também tenha o mesmo resultado, faça a mesma coisa. Precisamos ser um exemplo do bem viver. Embora nunca digam, alguém te admira muito e copia o seu jeito de ser. Que imagem você está passando para as pessoas? Que imagem as pessoas estão copiando de você? Assim eu vejo o condomínio. Se tudo estiver em ordem, e não digo só as obrigações legais, aquilo que não se vê, mas também o bom convívio, a conservação da fachada, a limpeza, tudo isso pode virar modelo para outros. É como uma velha história. Diz que em uma rua muito humilde, muito simples, de casas muito pobres, um morador resolveu cuidar do seu jardim, plantar mais flores, pintou a fachada da sua casa, limpava a sua calçada,
cuidava do seu bem. Bastou que mais um morador fizesse a mesma coisa para que contagiasse toda a rua e todas as casas começaram a cuidar do seu jardim, começaram a cuidar da sua fachada, fazendo com que aquela energia, coisa triste, coisa abandonada, transmutasse e fizesse daquela rua um lugar mais agradável de se viver. Vamos pensar um pouco mais nessa situação e na forma como a gente está vivendo em condomínio? Será que a gente está cuidando do nosso patrimônio ou está deixando tudo na mão do outro para depois culpá-lo? Lógico que ele vai responder, mas pensa bem, no primeiro momento quem responde é você, tá bom? E estamos chegando ao final de mais um episódio do Momento em Condomínio. Quero agradecer a você pelo carinho, pela atenção, por estar comigo até o final desse áudio. Espero você no próximo. Se você gostou desse trabalho, divulgue para outras pessoas, manda um link, compartilhar o bem faz bem. Convido você também para conhecer o nosso site, o vivendoemcondomínio.com.br. Lá tem e-book, tem um pouco dos nossos cursos, das nossas palestras. E se você quiser participar, quiser fazer perguntas, quiser dividir aquela experiência de sucesso do seu condomínio, entre em contato conosco, manda uma mensagem para o contato@vivendoemcondomínio.com.br. E é isso. Muito obrigado, um grande abraço, sucesso e até mais.